O Sport vai se preparando e vai tendo momento de apreensão. Isso porque matematicamente poucas chances, poucos porcentos realmente garantem um leão da Ilha do Retiro na elite do futebol brasileiro. Todos os detalhes agora com o repórter José Maílson. Bom dia para você, Maílson. Um abraço para você, Thaís Ramos, um abraço para o nosso querido Diego Eduardo. E olha, nesta terça-feira a gente chega para falar do Esporte Clube do Recife, o Leão da Praça da Bandeira. O esporte que teve sua reapresentação ontem, começando a preparação para o próximo duelo do esporte. O esporte vai ter um tempo significativo agora para trabalhar pensando no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O esporte só volta a campo para o duelo contra o Bragantino, que acontece em 14 de setembro, é um domingo às 11 da manhã, no Cícero de Souza Marques. Bragantino Esporte, é esse o duelo que o esporte vai ter na volta do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Rubro-Negro da Praça da Bandeira, que para esse duelo tem a expectativa de, quem sabe, contar com alguns jogadores que não estavam à disposição. Jogadores que buscam se recuperar. O volante Sérgio Oliveira é um jogador que talvez o esporte conte com ele já nessa volta. O mesmo acontece com o zagueiro Rafael Thierry e o lateral esquerdo Igor Cariús. São jogadores que o técnico Daniel Paulista tem a expectativa de contar para o duelo contra a equipe do Bragantino, quem sabe. O esporte não vai poder contar com o Luan, jogador que pertence à equipe paulista, e com isso não fica à disposição para esse duelo contra a equipe do Red Bull Bragantino. O esporte, que tem uma campanha muito ruim, né? Vem agora de derrota para o Vasco da Gama pelo placar de 3-2 na Ilha do Retiro, um retrospecto muito ruim na tabela de classificação da Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. O esporte só tem uma vitória, que foi exatamente contra o Grêmio, conquistada no último dia 10 de agosto. E veja, o esporte vai passar a mais de um mês sem vitórias. Só volta a campo no dia 14, então passará mais de um mês sem vitórias, depois de vir também de um longo período, desde a reta final do Campeonato Pernambucano, que o esporte não tinha um resultado positivo e veio vencer o Grêmio em 10 de agosto na Arena do Grêmio, e agora vai passar a mais de um mês sem um resultado positivo na Primeira Divisão. O esporte tem uma vitória, 7 empates, 12 derrotas, marcou 14 gols, tomou 33, saldo negativo de 19, um aproveitamento de apenas 16% na Primeira Divisão. E com essa questão do aproveitamento, a gente fala da questão do risco de rebaixamento. O Sport é a equipe que aparece com maior índice de possibilidade de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos em 20 jogos da Primeira Divisão. O Sport tem um aproveitamento, ou melhor, uma chance de jogar a Série B da próxima temporada, de acordo com o site Chance de Gol, em 99,1%. A campanha muito ruim do esporte, né? Campanha que vai decepcionando o torcedor rubro-negro e chega a esse percentual de 99,1% de chance de esporte cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, coisa que vai se afirmando com as rodadas. O esporte não vem conseguindo os bons resultados, o torcedor mantém a esperança e, claro, jogadores e comissão técnica também mantêm a esperança, mas a situação vai ficando muito difícil para o esporte. Há um ranking de cartões amarelos. O meio-campo Lucas Lima é o jogador que mais recebeu cartões amarelos nesta Série A do Campeonato Brasileiro pela equipe do esporte. São 8 cartões. O Lucas Lima é o recordista, né? E não é um jogador de marcação, mas é o jogador que mais tem cartões amarelos. 8. Christian Rivera, 5. Matheus Alexandre, 5. Derek Lacerda, 4. Sérgio Oliveira, 3. O goleiro Kaique França, 2. Dalbert, que já deixou o esporte, 2. Kevson, lateral esquerdo, 2. Lucas Cunha, zagueiro, 2. Pedro Augusto, volante, né, meio-campista, 2. E Zé Lucas, 2 cartões amarelos. Então é o ranking de cartões que mostra o Lucas Lima como o jogador que mais recebeu cartões amarelos. Já desfalcou o esporte em 2 duelos,
contra o Cruzeiro e também contra a equipe do Bahia. É um jogador que vem aí também com esse número negativo no esporte. Pois esse foi o José Maílson trazendo todas as informações, toda a preparação do esporte, que de fato no calendário atual tem a expectativa para o jogo diante do Flamengo e do Atlético Mineiro, que são 2 jogos atrasados. Mas no calendário atual está marcado apenas para a volta diante do Bragantino. O curioso, sabe o que é, Diego? É que vai marcar 6 meses que o Sport, dia 21 de setembro, que o Sport não vence na Ilha do Retiro. É muito tempo. E isso protagoniza bem essa pouca porcentagem que o Sport tem para continuar na Série A. Infelizmente, a expectativa realmente é baixa para essa permanência, né, Diego? Para você ver como são as coisas, né, Thaís? Quando o Sport venceu o Grêmio, as chances de queda caíram para 86%. Bastaram 3 jogos sem repetir a vitória que o Sport aumentou para 99%. Mas esse jogo contra o Vasco foi uma prova clara disso, né, Thaís? É como se fosse um rebaixamento antecipado, claro, virtualmente falando, mas é um time que já entra com a alma de derrotado. Um gol diante do Vasco no começo, até consegue reagir. Quando sofre 3-1, não tem força suficiente para igualar as situações. Então vem sendo assim, né? O Sport vem sendo uma equipe muito, muito fácil de ser batida, né? Muito previsível. Claro que teve uma melhora na parte técnica, mas ainda assim é muito para que o Sport comece a competir com alguém de fato. Porque hoje o Sport, na Série A, compete contra ele mesmo, contra as suas próprias limitações, porque não chega perto do Fortaleza. Juventude, Vasco e Vitória dispararam. Hoje a diferença é de 12 pontos. Então, para que o Sport consiga igualar esses adversários, tem que fazer pelo menos 4 ou 5 rodadas perfeitas. E quando eu falo rodada perfeita, me refiro ao Sport vencer e os outros tropeçarem. Então não é fácil, né? O cenário é muito difícil. O cenário assim é praticamente irreversível pelo futebol que o Sport vem mostrando nessa Série A. Eu acho que o principal é esse, né, Diego? Não é nem só a questão da porcentagem. É a gente olhar para o futebol praticado do Sport e não sentir firmeza de reação. E continua essa caminhada terrível do Sport no Campeonato Brasileiro. Uma campanha que está envergonhando a torcida do Sport. Há alguns anos afastado da primeira divisão e quando volta está aí lutando para não ser a pior campanha da história dos pontos corridos. E aí, todos, torcedores, cronistas esportivos, muita gente vem trazendo as suas impressões a respeito de, poxa, onde é que o Sport errou, onde mais errou, para ter dado tão errado tudo no Campeonato Brasileiro. Quanto erro, né? Onde errou, quanto errou, para dar tão errado. Mas a verdade é isso mesmo, é que foram muitos erros que acabam acarretando numa campanha tão vexatória como está sendo essa do Sport no Brasileirão. E como todo mundo está opinando, obviamente que eu também observo, volto no tempo, vou lá atrás, relembrar os momentos em que o Sport começou a montar elenco tardio, porque vários largaram na frente, visando os seus próprios campeonatos estaduais, que a gente sabe que são laboratórios para o Campeonato Brasileiro. Todo mundo saiu largando na frente, a gente acompanhava o mercado da bola. Mirassol pega fulaninho, pega cicrano, mantém a base, Ceará vai lá, faz o dele. Equipes que estavam subindo juntamente com o Sport foram se movimentando primeiro do que o Sport. Times que estão no nível do Sport, que não estavam subindo junto, mas o Juventude estava se movimentando primeiro. Acho que aí um grande erro. Demorou a entrar no mercado para contratar. Quando foi, talvez a minha opinião ela seja diferente de vários. Porque alguns nomes agora eles estão completamente na baixa. Sérgio Oliveira, Matheus Alexandre, Rodrigo Atêncio, Fabrício Domingues foi embora. Alguns atletas que, nesse momento, a torcida do Sport os classifica como jogadores terríveis, fracos. Mas, na verdade, não são. Não são. Sérgio Oliveira, longe de ser fraco. O Rodrigo Atêncio, muito valorizado no mercado sul-americano. E lá atrás, quando esses nomes foram citados, muita gente duvidava, inclusive, se o Sport teria força, se o Sport conseguiria trazê-los para cá, e trouxe. O problema, na minha visão, na minha análise, é exatamente o quanto foi investido nesses jogadores. Porque sentar naquela cadeira e ter a possibilidade de colocar o nome de atletas assim na mesa é muito interessante para um time que está voltando para o campeonato da Série A. Sérgio Oliveira é um nome respeitadíssimo quando se fala de Champions League, lá no futebol europeu.
A gente está falando da principal competição que tem no velho continente. O problema é quanto foi investido, gente. Não poderia se colocar um montante tão alto, um salário astronômico, superior a 700 mil reais, num time que está voltando agora para a primeira divisão e que não está entre os gigantes do futebol do Brasil. Porque uma coisa é o Santos, que é um gigante, se vai bater numa Série B e volta para a Série A, que ele bote lá uma baita de uma grana em um Neymar da vida e outros. Porque ele sempre foi, o Santos sempre foi um time lá do eixo sul-sudeste, com um faturamento infinitamente maior do que o de um time do Nordeste, agora a exceção do Bahia, mas de todos os outros é diferente. Jamais o Sport poderia ter feito isso. 12 milhões de reais em metade dos direitos de Rodrigo Atêncio. Então o grande problema foi o quanto foi investido em cada um desses jogadores que a gente citou aqui. Agora vou excetuar 2 jogadores que eu acho que aí foi erro estratégico mesmo. Foi uma análise mal feita do futebol e momento dos jogadores. Gonçalo Paciência já não era mais grande jogador há muito tempo. Pablo, mais tempo ainda. O gráfico do Pablo é só para baixo. Há muito tempo. Independente se seria muito ou pouco investido nele, o tiro foi errado ao trazer esse jogador para cá. Esses 2 estão fora do que eu estou querendo falar aqui. Eu estou falando de Rivera, eu estou falando de Sérgio Oliveira, eu estou me referindo a Rodrigo Atêncio, a Fabrício Domingues, que já foi, Carlos Alberto, Matheus Alexandre. Mas Carlos Alberto e Matheus Alexandre, sim. Só que o Sport investiu 9 milhões em Matheus Alexandre. 9 não dá não, velho. O empresário do cara chegou, botou na mesma proposta de 9, tá longe do que eu quero, tá? E quanto é que o Sport investe? 2. Tô dando um grande exemplo. Teria sido aí 75% menos. Não dá não, o cara não vai por isso. Então, muito obrigado. E vamos partir para analisar um outro nome. Teria que ter sido assim. Os investimentos que o Sport fez nesses caras foram enormes. E não venham me dizer, né, aqueles que estão lá à frente da diretoria do Sport, que nós estamos alheios a tudo que acontece lá internamente, no mundo da bola, porque não é não. Pode ser que muita gente esteja alheia, mas quem acompanha mais o mercado, quem tem contatos fora do estado também, quem se comunica com executivos de futebol, não está alheio. E sinceramente eu corro atrás para tomar conhecimento de muita coisa. E sei que Carlos Alberto chegou a ser oferecido até de graça para times aí, Brasil afora, contanto que se mantivesse o patamar salarial dele. E aí o Sport vai e investe 15 milhões de reais no cara. Aí assim, você investiria num cara que ainda é jovem, um jovem valor, que pode... Sim, mas 15 milhões nunca. 15 milhões nunca. Bota aí 30% desse valor para ver se a gente começava a conversar. Outra coisa, salário fixo do cara. Não, peraí. Você quer um salário, o Sérgio Oliveira, bem abaixo disso, amigo, bem abaixo disso. Agora a gente coloca vários gatilhos para que, se esses gatilhos forem acionados, o seu valor vai ficando muito melhor. Aí vamos lá, partidas jogadas. Quantas vezes entra no campo? Tá vendo como ia ficar muito mais em conta para o Sport? Há quanto tempo que Sérgio Oliveira não pisa no campo com a camisa do Sport? Tudo isso estaria sendo economizado quando chegasse no final do mês para pagar o jogador. Então faltou realmente muito mais habilidade para as negociações. Algo que a gente já se preocupa para o ano que vem, que não se repita. O Sport vai cair muito do patamar financeiro, vai sair de um faturamento que é muito mais alto dos times que jogam Série A. As marcas que investem em camisa, short, em tudo no clube, cai também, porque a visibilidade é outra. E aí o Sport vai ter um faturamento muito menor do que teve na temporada 2025 para o campeonato, para o ano de 2026. Muito cuidado quando as negociações forem feitas para a montagem do time para a próxima temporada, porque o nome Sport continua muito forte, a divisão cai, mas o nome continua muito forte, ou seja, empresários que venham negociar com o Sport sempre vão estar na mira de conseguirem grandes negócios para ele próprio e para os atletas que são agenciados por ele. E o Sport precisa ser muito mais rígido, mais criterioso e mais cauteloso para formar o elenco que vai jogar o ano que vem, provavelmente numa tentativa de retornar na temporada 2026 para 27, retornar para a primeira divisão.